E o nosso segundo podcast hoje, a gente vai estar trazendo aqui um parceiro de peso, um parceiro muito forte da gente, né? Meu amigo pessoal, Luiz Fernando, né? Que trabalha hoje na XP Investimentos, mas já passou pelo Itaú, já passou pelo Santander, né? Em todas essas instituições ele foi parceiro, né? Parceiro meu e parceiro da Score. E eu queria agradecer, né? Hoje a tua presença. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, explicasse um pouquinho o que você está fazendo aqui hoje. Perfeito. O principal aqui é a gente comemorar o Hexa, né? Primeiro o Hexa da Exatamente. Score, depois o Hexa da seleção brasileira, se tudo der certo, que vai dar, né? Então, obrigado pelo convite, tá, Henrique? Para quem não me conhece, eu me chamo Fernando, tenho mais de 7 anos de mercado financeiro, já atuei pelo Itaú, pelo Santander e agora atuo pela XP Investimentos aqui na cidade de Sobral. E a Score e você sempre foram parceiros, né? Porque no mercado financeiro a gente precisa dessas alianças para levar as melhores soluções para o cliente, né? Então, em comemoração à Score, publicamente eu venho parabenizar pelo serviço de todos vocês, da sua equipe, por levar qualidade para os nossos clientes, né? Que nós temos em comum. E isso é muito, muito positivo, porque o cliente final ele vai ganhar com essa colaboração simultânea, né? Então, parabéns para toda a equipe e parabéns pelo momento também do Hexa, né? Show, perfeito, cara. Assim, eu que agradeço, né? Essa parceria ela é muito legal. E hoje, né, até o principal intuito de você estar aqui é porque a gente tem que saber como é que o dinheiro trabalha pra gente, né? A gente vive trabalhando pro dinheiro. Assim, a coisa que eu mais vejo são os empresários no dia a dia, naquele ciclo infinito. Eu preciso vender, né? Inclusive, a gente conversou isso no nosso primeiro podcast, que é sobre essa corrida dos ratos, né? Eu preciso vender, aí eu gero dinheiro, né? Aí aquele dinheiro que eu gero, ele paga a conta. Só que aí eu volto a ter que vender de novo para poder pagar a conta e eu nunca tenho um resultado financeiro propriamente dito, né? Luiz, como é que você lida com isso hoje no dia a dia, né? Eu acredito que você deva ver os mais variados casos possíveis, né? Como é que você lida com isso hoje no dia a dia? Perfeito, Henrique. O primeiro ponto é sempre a organização, né? Que é onde o principal aqui, que a Score entra muito, por conta que eu acredito que o trabalho de vocês é muito também organização, né? Vocês organizam os negócios, dão clareza e informação para os clientes de vocês. Então, é, entrando mais nesse ponto da questão da parceria, né? Vocês trazem essa clareza para os clientes, que é super importante para eles irem para os investimentos. Então, quando chega na minha parte, que são os investimentos, é super importante que já tenha, por exemplo, passado por você, passado pela consultoria da Score, por exemplo, né? Para ter essa clareza e organização dos números. O problema de muitos investidores é querer começar a investir sem ter clareza de como que está a situação financeira. Às vezes quer por impulso, porque viu na internet, né? E aí, quero começar a investir. Mas, Fernando, investir é para todo mundo ou tem gente que não é o momento ainda de investir? A primeira pergunta, investir é para todo mundo sim, né? Você pode começar a partir de R$ 30 a investir. A questão é o momento que você vai começar, né? E justamente isso que eu trago, essa questão do momento de você começar, da organização, porque você não pode começar do nada a investir. Você tem que ter clareza dos seus números, você tem que ter números, primeiramente, para você fazer um direcionamento para os investimentos, e acaba que muitas pessoas negligenciam esse processo de organização antes de investir. Investir é para todo mundo sim, só que tem um momento de você fazer isso. Qual que é o momento de você fazer os primeiros investimentos? O momento quando você entende que é, suas receitas estão estruturadas, suas despesas estão claras para você e que tem sobra, né? Então, para você investir, você não pode estar tirando de um lugar que precisa de recurso para poder você mandar para o investimento e acaba que você, por exemplo, deixando algo descoberto, às vezes precisa depois pegar um crédito com uma taxa maior do que o investimento está te retornando. Então, o Sim. primeiro passo sempre vai ser a organização, ter clareza do que entra, do que sai e da margem que sobra para poder o empresário fazer esse envio para os investimentos. E a partir daí, a gente vai entender o perfil da empresa, vai entender o perfil do sócio, para poder direcionar para o melhor veículo de investimento. No final do dia, os investimentos eles são veículos. Veículos que vão levar o empresário ou o sócio do ponto A ao ponto B nos seus objetivos financeiros. E é muito claro. Então, todo investimento, Henrique, ele tem que ser baseado por um objetivo. Às vezes a pessoa entra nos investimentos meio que, vou fazer para ver se dá certo. Mas quando na verdade não é assim. Aí essa é a minha função, né? A minha função é mostrar que cada objetivo ele tem que ser um meio para
atingir esse objetivo, né? Então, a gente não vai com a solução antes de perguntar. Então, sempre é sentar com o cliente, tem imagem para aplicar? Vamos sentar para entender o que é que você quer. A empresa quer o quê? A liquidez? Ela precisa de liquidez. A empresa precisa, por exemplo, guardar dinheiro para daqui 2 anos expandir, abrir uma nova unidade, um centro de distribuição, aumentar ali o quadro de funcionários. Então, a gente precisa atuar baseado em cada objetivo desse, porque se a gente negligencia esses objetivos, acaba que a gente não leva o principal objetivo dos investimentos para esse cliente, que é o quê? Dar tranquilidade. O investimento ele não é para para dar dor de cabeça para o sócio, pro empresário. É para dar tranquilidade, para que ele saiba que os objetivos dele estão sendo bem administrados e com os investimentos certos, né? Então, no final do dia, investir é para todo mundo, mas tem que saber o momento certo também. Inclusive, recomendo aqui você passar pela análise e consultoria da Score, né? Que certamente faz um trabalho brilhante aqui na cidade. E essa é a parte legal, porque assim, o que que a gente vê, né? Às vezes o pessoal esquece de fazer esse planejamento financeiro e começa às vezes a investir em um ativo de alto risco, né? Eu vejo muita gente falando que os criptoativos, né? Criptomoedas, né? As ações, só que assim, você tem, você tem estômago, você tá entendendo? Você tem planejamento para aquilo realmente ou você está sendo só um aventureiro, né? Toda empresa, para mim, ela tem que ter três tipos de reserva. Você tem que ter uma reserva de emergência. Se acontecer algum problema ali, né, uma pandemia, né, como que você vai se sustentar? Você precisa ter uma reserva de capital. O que que eu vejo hoje? O pessoal deixa tudo guardadinho ali na mesma caixinha e quando precisa fazer uma reforma, tira daquela caixinha e vai fazer a reforma na empresa. Então a reserva de capital ela serve para isso. É para você reinvestir no negócio, comprar uma máquina nova, expandir a empresa. E aí eu tenho uma terceira reserva, que essa tem que estar disponível ali no caixa da empresa para poder pagar as contas enquanto você recebe do cliente. É o capital de giro, É o caixa né? nervoso ali, É o né? caixa nervoso. E o que a gente vê no dia a dia é o quê? O pessoal deixa tudo no capital de giro. E aí vai chegar um momento que eu não tenho a clareza. Tipo, chego aqui no Fernando, eu tenho aqui 100 mil para investir, né? Eu coloco aonde? Aí o Fernando, depende. A resposta do economista, né? Essa daí é a Depende. resposta mais clichê, mas tão necessária quanto, né? Depende. Depende, esse dinheiro quer resgatar a qualquer momento? É um dinheiro que você quer esquecer e quer ganhar rentabilidade? É um dinheiro que você quer tirar daqui 2 anos, que você quer fazer a sede da empresa de um terreno que você já está pagando? Então, no final das contas, o dinheiro ele é muito íntimo, né? O que é que a gente percebe, né? Eu sempre digo isso e eu acho que você vai se identificar. A gente aprende finanças, às vezes, com quem não tem muito dinheiro. Então, assim, às vezes a gente aprendeu finanças, eu vi muito a parte financeira com o agricultor. E eu sempre falo sobre isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Que o agricultor ele passa a metade do ano plantando para a outra metade ele colher. Então ele tem que ter o quê? Reserva financeira. Ele tem que ter organização dos processos. Ele tem que ter disciplina para que aquilo aconteça. Então, quando a gente vê esse tipo de negócio funcionando, a gente vê que não tem nada a ver com a quantidade financeira, é com o hábito, né? E eu acredito que você deva ver muito isso. E eu tenho certeza que você aprendeu a parte financeira também com pessoas ali próximas que eram dessa mesma maneira, né? Que tinham disciplina, né? E o que que você daria de conselho, Fernando, para pessoas que estão iniciando e não conseguem ter essa disciplina? Perfeito, Henrique. Né? Você falou aí de como que a gente aprende sobre finanças, né? A minha primeira professora foi minha avó, né, em casa. Então, minha avó sempre foi muito disciplinada, né? A gente não veio de uma família com uma condição acima, né? A gente, muito pelo contrário, minha avó é agricultora até hoje. E aí ela sempre teve essa disciplina de ganha pouco, mas gasta apenas o que ganha e gasta menos do que ganha, né? Então tem que ter margem ali para poder guardar e de poupanceira, né? Sempre foi poupanceira, mas sempre fez a sua reserva ali de caixa e ao longo de todos esses anos construiu casa, mas tudo com base na disciplina. Então a minha primeira professora foi em casa, né? Então o primeiro conselho é: quem ainda não fala sobre dinheiro em casa, fale sobre dinheiro com seus filhos e mostre com atitudes, né, não só com palavras, que o dinheiro ele tem que ser tratado com muito cuidado, né, com muito cuidado, com muita intenção. Você precisa realmente ter diligência ali e saber utilizar, porque ele pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo, né? Sim. E trazendo aqui para a pergunta que você fez,
muitas pessoas, o que é o principal erro que a gente identifica, tá? Então, 8 anos de mercado financeiro me fizeram ter essa visão de que o principal erro das pessoas quando vão investir primeiro querer ganhar muito em pouco tempo. Né? Então as pessoas têm essa questão de querer ser muito imediatista para ganhar dinheiro. E aí o que acontece duas coisas quando a pessoa entra com esse pensamento: ah, eu vou investir, mas eu quero ganhar. Eu já fico imaginando, vou ganhar 5% ao mês, 10% ao mês. Não existe. A mesma ansiedade que te faz gastar demais é a mesma ansiedade que às vezes faz você investir em determinadas coisas que não tem segurança nenhuma só por conta do que a rentabilidade, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É isso, e quanto mais retorno é porque ele é acompanhado de um risco, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Então, trazendo para esse ponto, acontece duas coisas quando a pessoa quer começar a investir e tem esse pensamento de ganhar rápido. O primeiro é que ela desiste, porque ela entra e começa a fazer aportes pequenos e tal, e não vê o retorno que ela quer naquele momento. Então, assim, investimento é algo de longo prazo. Então, toda vez que o cliente vai fazer um investimento comigo, a gente precisa muito bem alinhar a expectativa. Por quê? Porque o combinado não sai caro. Então, vamos alinhar a expectativa, vamos deixar na mesa o que realmente a gente vai conseguir te entregar, não até como instituição, mas como mercado financeiro. Então não Sim. vai mudar muita coisa de uma Seguir instituição o para perfil outra. dele investidor, né? Exatamente. Então, assim, instituições que vai te prometer ali 2, 3% ao mês. Provavelmente, aí a pergunta que eu sempre faço para o cliente, não é nem quanto ele quer ganhar, porque se eu perguntar quanto você quer ganhar, você vai dizer que quer ganhar 10% ao mês. Eu pergunto quanto você está disposto a perder. Você está disposto a perder 30% do seu patrimônio? É o cliente, Deus defenda, não quero perder. Então, eu já entendi que o seu perfil de investidor é um perfil que não tem apetite a risco. E se não tem apetite a risco, você não vai poder ganhar 3, 4% ao mês. Por quê? Porque não é o teu perfil de investimento. Sim. E a pergunta que eu tenho que fazer para ele é essa: é trazer para ele uma situação de risco para saber como ele se comporta. Porque se eu perguntar quanto quer ganhar, todo mundo quer ganhar muito, mas poucos querem pagar o preço, né? Então, um investimento que ele traz ali os seus 3, 4% ao mês, ele sempre vai ser acompanhado de muito risco, né? E o investidor está disposto a correr esse risco? Então, essa é a primeira coisa que acontece. A pessoa desistir porque não vê o retorno que ela quer. A segunda coisa que acontece quando o investidor inicia com esse pensamento de ganhar dinheiro rápido é se envolver em que você falou, em ativos de muito risco e perder dinheiro. Né? Acaba entrando ali, por exemplo, em promessas mirabolantes de Banco pirâmide Master. financeira, né? Estilo, por exemplo, 150% do CDI, que a gente tinha Uhum. aí no caso do Banco Master, né? Então, a pessoa que entra com esse pensamento, ela acaba caindo em armadilhas muito baseada naquela heurística da disponibilidade, que é, cara, eu vou te dar 10% ao mês, 8% ao mês, deixa o teu dinheiro aqui comigo. Mas só que o alerta principal é esse. Todo retorno acima do mercado, por exemplo, acima do CDI, porque o que é o CDI? É o custo do dinheiro, é a Sim. Selic. Então, se hoje o CDI está 14,5% ao ano, né? 14,4% ali próximo da Selic, e alguém te oferta um retorno de 25% ao ano, tá errado. Alguma coisa tem que acender em você. Por quê? Porque o custo para ele pegar dinheiro tá 14,5%. E ele tá te pagando 25%. Como que dá? Como que dá certo isso, né? Ele tem Da onde que é que vem esse Da onde dinheiro, que né? vem esse prêmio que a gente chama, né? Porque você Uhum. tá tendo um prêmio aí de mais de 10%. Da onde que tá vindo esse prêmio? Porque para você tá ganhando esses 10% de prêmio a mais de alfa, alguém tem que estar remunerando isso. E muitas vezes o que é que acontece? A pessoa que te oferece isso tá ali envolvido, às vezes, num esquema de pirâmide, que quem mantém esses retornos altos são os novos aportes. E se não tiver aporte, o negócio cai por terra. Então Então, se começar a deixar de entrar ali no funil, acaba que não tem é, como repassar esse ganho mirabolante, e aí um momento vai acabar. Então, investidores que nos escutam aqui, tanto o empresário, principalmente com o empresário, não é qualquer investimento que você pode fazer para o empresário. Muitas das vezes o principal pilar da empresa é o quê? A disponibilidade. Não pode deixar ali. Raramente a gente pega uma empresa que, eu vou deixar esse dinheiro aqui por 10 anos. É muito raro, tá? Então, geralmente o planejamento da empresa é outro. É um planejamento de mais liquidez e deixa ali uma parte ali para 5 anos, né? Uma duration que a gente usa, uma duração normalmente até 5 anos para investimento para a empresa. até porque tem um ponto, né? O nível de sensibilidade financeira, né? Às vezes que a gente encontra, porque pensem o seguinte.
é o patrimônio de alguém, às vezes, o que ele construiu a vida dele toda. Então, todas as fichas dele estão apostadas ali. Então, se você pegar aquele tipo de investimento, ele ainda corre um risco de perder aquele patrimônio e não é um risco calculado, então você está levando embora ali tudo que ele construiu numa vida. Então, assim, esse nível de sensibilidade hoje do financeiro, que eu sempre digo, às vezes pode até ser o financeiro da empresa, mas ele é muito íntimo, porque o investimento que você faz dentro da sua empresa, a forma como você quer a fachada da empresa, a forma como você quer a organização, o tanto que você gasta para aquilo chegar naquele ponto, ele diz muito sobre você, porque é um sonho de vida. É isso. E quando a gente lida, Henrique, por exemplo, eu com investimentos e você com a consultoria financeira do cliente, você tocou num ponto muito sensível, porque isso é o sonho da pessoa. Às vezes ela colocou tudo que ela tem de recurso naquele negócio. Então a sua função social aí, cara, tem que ser uma missão de vida que você faz. Por quê? Porque você vai impactar na vida dessa pessoa diariamente. Você vai estar ligado à tomada de decisão dessa empresa. Você vai estar ligada se ela, por exemplo, aumenta o faturamento ano contra ano, ou se ela quebra. Então, assim, o que a gente faz, tanto na área de investimentos como na área de consultoria, ele está muito ligado à realização de sonhos e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Então, não deixem profissionais negligenciarem o sonho de vocês. Então, deixe muito claro aquilo que você quer e veja se a pessoa que está te apoiando, a tua assessoria de investimentos, o seu consultor financeiro, ele está jogando do seu lado. Porque no final do dia, não é ganhar dinheiro de você, é ganhar dinheiro com você. Então eu sempre falo que o negócio sempre é bom quando existe um ganha-ganha de ambos os lados. Então não dá para só um ganhar. Ambos têm que andar juntos de mãos dadas. Então, como que a gente faz isso? Alinhando as expectativas. Você tem que deixar muito claro aquilo que você quer e você tem que participar do processo decisório. Não é delegar 100% para a pessoa. Eu tenho certeza que quando você vai tomar uma decisão, você tem uma reunião ali de longas horas com o seu cliente para poder tomar a decisão. Sim. Porque você alinha a expectativa, você traz ali os objetivos para a mesa. O que é melhor baseado nesses objetivos? É o que a gente faz nos investimentos. Então, esse cuidado que nós temos que ter com o patrimônio do cliente é algo que não pode ser negligenciado, porque a gente é a vida da pessoa que está ali. Com O dinheiro que certeza. ele coloca comigo ali, cara, às vezes é a vida inteira desse cara que está comigo ali. E a empresa também com vocês, tenho certeza que a diligência e o cuidado ele é também absoluto. Então, é super importante essa tomada de decisão, quando se fala de patrimônio, ser bem alinhada e alinhada principalmente aos objetivos. Fernando, uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia é que se eu tenho uma empresa desorganizada financeiramente, o sócio também é desorganizado. Porque não dá para me tirar, né, a pessoa física de dentro da pessoa jurídica. Eu tenho que separar, mas não dá para me tirar. E aí esse é um ponto muito importante. Por que que hoje, na tua visão, é tão importante a gente falar primeiro sobre finanças antes de falar sobre investimentos? Falar sobre controle financeiro, planejamento, às vezes planejamento familiar, porque pensa o seguinte, às vezes a gente tá falando do sonho de vida, né? E às vezes a pessoa abandona tudo para poder viver esse sonho, e às vezes a conta ela não vai fechando nos primeiros meses. Então, às vezes, eu botei um negócio, aí a família começa a duvidar do processo, a família começa a sofrer o impacto, e aquilo tudo vai impactando na vida dele e até mesmo nos resultados, né? Porque a motivação ela vai caindo. Como é que você vê isso hoje dentro da tua área e no teu dia a dia? É isso, você trouxe um ponto importante. Quando o sócio é desorganizado, a tendência é que a empresa seja desorganizada. E isso ele parte muito da organização financeira, porque no final do dia a empresa a gente fala de números, né? Então você vai falar de empresa, você tem que falar de números, você tem que falar de caixa, você tem que falar de faturamento, você tem que falar de previsões, e tudo isso envolve números. Então, essa questão, na XP a gente faz um negócio muito, muito importante para o cliente, que a gente chama de planejamento financeiro pessoal, justamente para organizar a casa, né? Eu sempre digo, você precisa organizar a sua casa quando a gente fala de planejamento financeiro. A gente vê, por exemplo, o sócio todo dia na academia. Que legal, que bacana, tá cuidando do corpo. Mas a saúde financeira tá cuidando, né? Porque é uma das saúdes também Essa aí ninguém tá vendo. ela meio que fica invisível ali para as pessoas pela correria, porque todo mundo fala que tá na correria, né? Então, assim, Hoje virou moda. hoje a frase de todo mundo. a gente fala com a pessoa, a primeira coisa, cara, tô na correria Não aqui. tenho tempo.
Não tem um tempo. Mas a saúde financeira, ela é capaz de te jogar lá para cima ou te jogar para baixo, né? Então, quando você tá bem financeiramente, áreas da tua vida naturalmente vão acompanhando e vão ficando muito bem também. Mas quando você tá mal, áreas da tua vida também vão ficando mal. Teu casamento, tua empresa, né? Sim. Então, isso acaba que reverberando ali em todo o seu ciclo. Então, na XP a gente faz um negócio chamado de planejamento financeiro pessoal, onde a gente traz o cliente para uma visão 360 dele, da família dele, que é o quê? A gente olha gestão financeira, que é o que você falou, às vezes a pessoa não tem consciência do que ganha e do que gasta. Esse é o primeiro ponto. Se você não tem noção do seu fluxo de caixa, você não tem como fazer um planejamento, porque você não sabe nem quanto você ganha, nem quanto você gasta. E às vezes você gasta mais do que ganha, É. né? Aí a conta não fecha, às vezes você está tendo que pegar um crédito mais caro no mercado, um rotativo de cartão de crédito que é 14% ao mês, um cheque especial que é 8% ao mês, e aí você está naquela corrida que você falou. Você tá só trabalhando para pagar os outros. Você não tá se pagando. Então, a primeira coisa que a gente faz é ter essa consciência financeira quando a gente fala de gestão financeira, que é o primeiro pilar do planejamento financeiro. Segundo, a gente ajeitou a casa, a gente organizou a casa, receita e despesa. A gente vai para onde? Gestão de ativos. Aí a gente vai olhar para os investimentos que essa pessoa tem. Reserva de emergência, tá onde? Reserva de oportunidade, tá onde? Porque às vezes, como você falou, o cara quer, por exemplo, vou comprar um carro tirando o dinheiro da reserva de emergência. É emergência comprar um carro para você? Aí a gente tem que ver a situação. Será que ele precisa do carro para ganhar dinheiro todo dia? Ver se é uma emergência mesmo? Às vezes não é. Às vezes é só uma vontade que ele teve de comprar o carro, tira o dinheiro da reserva de emergência, negligencia a reserva de emergência, depois tem um problema de saúde, ele vai lá no banco, pega um crédito a 3% ao mês. Fez sentido essa retirada? Não fez sentido. Sim. Então precisa ter uma alocação baseada nos objetivos. Então, o segundo ponto do planejamento é a gestão de ativos. A gente vai ver onde é que está cada investimento dele, se cada investimento está de acordo com os objetivos, tanto de curto, médio e longo prazo, porque a gente fala de aposentadoria também, e falar de aposentadoria muita gente esquece, porque... E eu não sei por que que esquece, porque, por exemplo, se Parece você... que esse dia nunca vai chegar, Porque, né? exatamente, porque se você se imaginar vivendo pelo dinheiro de INSS, que você não sabe nem se vai sair, com todas essas reformas e tal, Com todos esses rombos financeiros. exatamente. E o déficit previdenciário, pessoal, ele é o maior do orçamento primário do governo, tá? Então, assim, E uma dívida que nunca foi paga, né? A dívida interna. e ela Só vem, aumentando. a dívida só aumenta, é só rolamento. E 40% dessa dívida é rolagem da dívida. Ela não vai ser paga, né? Infelizmente, a gente tem que, cara, tem que ser muito, muito, muito Realista. transparente e realista com o que está acontecendo. A gente tem uma dívida pública de 8 trilhões, né? 40% disso é rolagem de dívida, é juros. Que se arrasta há muitos anos, Não, né? você arrasta muitos anos. E agora? A gente tá com o IPCA mais 8. Agora é que não vai ser pago mesmo. Por quê? IPCA mais 8, até trazendo esse ponto agora, para quem quer começar a investir, é lindo. Porque IPCA mais 8 está sendo pago pelo governo, que não vai quebrar. Pelo menos a gente espera que não, mas não vai quebrar, né? E IPCA mais 8 é uma taxa real acima da inflação de 8%. Né? Se o investidor pega o dinheiro dele e coloca nesse IPCA mais 8, em mais ou menos 5 anos e meio ele dobra o capital. Dobra o capital. Aplicando no Tesouro Direto, IPCA mais, Tesouro IPCA mais, tem 2032, vários anos, pagando IPCA mais 8 agora. Então, se você quer começar, cara, um investimento lindo para você fazer, Tesouro IPCA, porque é risco o governo e está pagando a segunda maior taxa real do mundo. Isso é muito bom para o investidor, para quem vive de renda, é lindo, mas isso mostra que o nosso país está muito. É uma percepção de risco muito alta. Porque, como eu trouxe no início, taxa muito alta significa um risco mais elevado. Sim. Então, para o investidor investir no Brasil, a gente está tendo que pagar IPCA mais 8 para ele ter coragem de colocar o dinheiro dele aqui e não deixar em outro lugar, por exemplo, nos Estados Unidos. É o mesmo princípio do banco, né? Eu preciso deixar aquilo atrativo para que eu consiga ter mais pessoas. É isso, você tem que trazer um diferencial. E aí é o problema, aí que está o problema, porque com o governo pagando IPCA mais 8, a gente está tendo recorde de recuperação judicial nas empresas. Trazendo aqui o seu ponto, empresas. Por que as empresas estão quebrando tanto? Muitas delas é por falta de gestão, é fato. Mas o ambiente de taxa de juros que nós temos está sufocando o caixa dessa empresa. Porque você precisa, assim, quando você fala de uma grande corporação, né? Eu sempre digo, independente do tamanho da corporação, você tem que saber trabalhar com crédito, né? O crédito, ele ajuda, ele não é um inimigo do empresário.
Mas o grande problema é o quê? Como você falou, a gente está com uma taxa de juros muito alta. Então, se a nossa taxa básica de juros ela está alta, tudo vai se nortear por ela. E espanta o investimento das empresas. Porque o que é que acontece? O investidor, quando ele vai colocar dinheiro no mercado, ele vai fazer um custo de oportunidade. Sim. O custo de oportunidade de todo o investimento é o que? A Selic. Então, por exemplo, o cara olha, eu vou colocar meu dinheiro numa debênture da Petrobras, um exemplo. A debênture da Petrobras, o que é que ela tem que fazer para mim botar o dinheiro para lá? Tem que pagar mais do que a Sim. Selic. Então, o que é que acontece? As empresas, elas estão tendo que pagar muita taxa de juros acima da Selic para poder atrair capital, para poder ter dinheiro para poder operar. E esse é o problema. Essa dívida, por exemplo, que foi feita há 10 anos atrás, ela segue em um índice. Às vezes ela segue o CDI, às vezes segue o IPCA, e isso só vai aumentando. Então, a empresa, ela está sufocada por quê? Porque ela está tendo que ofertar uma taxa muito mais alta do que o governo. E como é que dá certo essa conta? Porque, por exemplo, o custo do dinheiro, 15%. A empresa está tendo que ofertar 18, 20% para atrair o seu capital. Ela tem que faturar para pagar tudo que ela tem a pagar esse custo com juros de 20% ao ano com você e ainda ter lucro. Falando até de empresa, o ponto de equilíbrio dela. Então, ou seja, eu equilibrar a receita e a despesa aumentou, tem que fazer o quê? Subir a receita. Você tem que equiparar. Para poder eu conseguir pagar as contas. Exatamente. E é o que está acontecendo. Não estão conseguindo pagar. Então a gente teve recorde agora. Teve Raizen com a maior recuperação extrajudicial do Brasil, mais de 60 bilhões. Tivemos Grupo Pão de Açúcar, tivemos Americanas, tivemos Gol. A gente tem um ambiente... A Oi também já tinha entrado em recuperação, né? Exatamente, a Oi no caso, né? Então, a gente tem um ambiente... um ambiente muito hostil para as empresas. Porque uma taxa de juros alta espanta o investimento das empresas, que a gente fala de investimento produtivo. A empresa não tem caixa para poder investir em infraestrutura. E aí, não tendo caixa para investir em aumentar a receita, como você falou, se a despesa aumenta, como é que eu vou aumentar minha receita se eu não estou tendo dinheiro para poder investir para aumentar essa receita? Então, a conta não fecha. É contraditório, né? É isso aí. Então, assim, o melhor dos mundos seria o quê? A gente ter uma taxa de juros controlada, possibilitando o investimento produtivo das empresas, as empresas teriam caixa para poder operar e todo mundo ganha. As empresas ganhariam, as pessoas ganhariam, o governo ganharia porque ia ter mais consumo, mais renda circulando e mais arrecadação por parte do governo. Qual que é o problema disso tudo? O problema fiscal, que a gente carrega há tempos, né? Então, só para finalizar o raciocínio do planejamento financeiro, a gente fala sobre gestão financeira, que é o caixa, gestão de ativos, que é onde estão os investimentos, gestão de risco, que é como você blinda seu patrimônio, um seguro de vida, um seguro de veículo, um seguro de carro, de residência, planejamento de aposentadoria, que tem que ter, planejamento sucessório, planejamento aposentadoria, sucessão e aposentadoria, sucessão e fiscal. Planejamento de aposentadoria, sucessão e fiscal. São esses 6 pontos. E aí você alia todos esses 6 pontos do cliente, você organiza a casa dele. E organizando a casa dele, você vai conseguir dar clareza para esse investidor, por exemplo, para ele também levar essa organização para a empresa dele. Perfeito. Isso é um ponto que são pontos para a gente poder ir organizando aos poucos, né? E aí, já até trazendo aqui, como a gente já falou muito, já trouxe muito conteúdo para o pessoal, hoje quais seriam os primeiros passos, né, Fernando, que você indicaria para uma pessoa começar a investir, né? Seja como empresa, seja como o próprio empresário, né? Ou até mesmo a pessoa física que está querendo guardar um dinheirozinho para um dia colocar o negócio. Perfeito, que bacana. Aí essa é a pergunta do milhão, né? E aí, pessoal, a primeira coisa organizem as suas finanças. Esse é o primeiro grande conselho, né? O conselho mais clichê. Vamos organizar as finanças para poder investir. Investir não é investir só com muito. Você pode começar, por exemplo, com R$30 na própria ferramenta que o Tesouro, que o governo dá, que é o Tesouro Direto. Você pode fazer o investimento a partir de R$30 já no Tesouro Direto. Então, entendendo os seus objetivos, o que é o primeiro passo? Monte uma reserva de emergência, pelo menos 6 vezes o valor do seu custo de vida mensal. Depois da reserva de emergência, você começa a pensar nos objetivos de médio e longo prazo. Então, o primeiro passo tem uma reserva de emergência? Sim ou não?
Se tá iniciando, não. Então, o primeiro passo é compor essa reserva de emergência para você ter essa segurança, esse colchão. Primeiro você constrói a base para depois escolher o teto, né? Então, você faz ali a tua reserva de emergência, vai para o objetivo de médio prazo, que eu costumo dizer que são aqueles sonhos que a gente tem, que é o quê? Comprar uma casa, comprar o carro, botar a empresa. Então, depois da reserva de emergência, você pode pensar em já aportar para poder começar o teu negócio. Ah, Fernando, vai demorar muito tempo, porque eu tenho que ainda fazer a reserva de emergência? Sim, né? Vai demorar muito tempo, mas vai ser algo que você vai ter controle. E controle, muitas vezes, é o que falta nas pessoas. Elas não têm controle dos impulsos, e aí quer fazer muita coisa e tal, e acaba que, eu não tenho, mas eu vou pegar o empréstimo. Não é feio você pegar o empréstimo para colocar uma empresa. Desde que você tenha estudado muito bem Sim. o quanto que aquele empréstimo vai te trazer de retorno. Afinal, você vai assumir um custo mensal, você vai assumir uma taxa de juros mensal que você precisa faturar para cobrir todo o custo do seu negócio e cobrir o crédito. Né? Então, o recurso de terceiro é lindo, desde que seja bem administrado, bem utilizado. Então, para quem quer começar a investir, organiza a casa, faz reserva de emergência primeiro, é o primeiro ponto, não pode ser negligenciado. Objetivos de médio prazo, viagem, compra de carro, compra de imóvel, colocar empresa e objetivo de longo prazo, que é a aposentadoria. Você já tem que fazer a partir de hoje. Porque, como eu falei, se você for depender do INSS, teu padrão de vida vai cair muito, porque você não sabe se vai ganhar, tem o teto que é 8 mil, né? E você sabe que 8 mil daqui 20, 30 anos, o poder de É compra dele vai altamente estar incerto, né? vai incerto e o poder de compra vai cair demais, tá? Então, essas são as dicas para quem quer iniciar. Pronto. E acho que essa, pra gente trazer né, só pra gente finalizar, né? Eu falo muito sobre a parceria da XP, né, que a gente tem hoje na Score, e eu acho que essa é a parte legal. E a gente aprende na economia, né, que as pessoas elas vão reagindo a incentivos, né? E por muitas vezes no mercado financeiro, às vezes quem tá te vendendo algum ativo, ele tem um incentivo contrário, né? E eu acho que essa é a parte legal. Quando hoje, né, a gente como score, como consultor financeiro, né, como conselheiro das empresas, a gente faz uma indicação hoje da XP, é na confiança, né, que a gente sempre teve em relação aos resultados. Que o que está sendo indicado dentro do planejamento, que o que a gente faz em conjunto, que é validado, é algo que seja bom para a empresa e para o empresário, né? E aí, para a gente finalizar hoje o nosso podcast, qual é a importância hoje, né, de você ter hoje essa parceria, né, de um planejamento financeiro, como a gente tem hoje dentro dos nossos clientes, né? A gente fazer essa parte já inicial do planejamento financeiro e trazer para você, né, como empresa, como instituição, para já você conseguir indicar algo que seja bom para eles e trazer uma rentabilidade. Perfeito, Henrique. Então, trazendo a palavra confiança, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de dinheiro, a gente precisa ter confiança e transparência. E esse alinhamento é algo que a gente tem, e por isso eu lhe agradeço aqui publicamente, por conta que é o principal, né? Você tem que ter uma pessoa que você tenha confiança para poder lhe orientar, né? Eu sempre falo, não tomar as decisões por você, né? Então, quando o cliente está comigo, fazendo a assessoria comigo, a gente sempre toma as decisões de forma conjunta. Porque eu sou especialista, naturalmente eu que tenho que passar as soluções que eu acredito que sejam ideais para o perfil. Então, inicialmente tem que ter toda aquela conversa de perfil, de entendimento, alinhamento de expectativa. Posteriormente faz sentido para você? Eu vou lhe passar o que é que faz sentido para o cliente e conjuntamente a gente vai tomar uma decisão. Então, essa questão de confiança é o primeiro elemento, transparência. A gente sabe que no mercado tem profissionais que negligenciam isso em detrimento próprio, isso não é legal. Então, o primeiro ponto para você identificar uma pessoa que está junto de você é justamente verificar se ela está indo só com soluções, 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 antes de te perguntar do que é que realmente você precisa, né? Então, não é, você precisa disso. Não, é realmente ter uma conversa bem aberta com o cliente para saber do que ele precisa para posteriormente eu apresentar uma solução. Então, se você percebe esse alinhamento, se tem realmente ali esse alinhamento, vai acontecer um relacionamento bacana, e é isso que eu procuro ter com todos os meus clientes, que são clientes em comuns, inclusive com a Score, que são indicações da Score, e a gente tem esse cuidado realmente muito e de estar muito próximo com o cliente para tomar decisões que vão fazer sentido ali no dia a dia, seja na liquidez, seja investimento de longo prazo, mas que estejam dentro do planejamento da empresa. E essa é a parte legal. A gente precisa vender o que as pessoas precisam, e não só vender
por vender, né? Então tudo tem que gerar resultados, né? Então a gente vai encerrando hoje o nosso podcast, né? Agradecer ao Fernando, agradecer à XP, né? Que está aqui com a gente, é parceira há muito tempo. E essa é a parte legal, né? A gente nunca constrói nada sozinho, né? Então, se a Score hoje é Hexa, né? A gente está completando aí 6 anos, é por conta dos nossos parceiros, né? Então, agradecer você, Fernando, pela parceria, pela amizade também, né? Os nossos parceiros também são nossos amigos. E aí, eu queria que você fizesse as suas considerações, né? Falasse aí as redes sociais, como é que as pessoas conseguem encontrar o Fernando, né? Perfeito. Os seus projetos. E aí, a gente fica disponível aí para as nossas próximos temas aí para a gente poder trabalhar. São muitos, né? Falar sobre organização financeira, sobre investimento. Primeiro, agradecer vocês, tá? Parabenizar pelo trabalho, são 6 anos. Tem uma métrica que fala que aproximadamente 48% das empresas que nascem, falem, quebram em menos de 5 anos. Vocês estão no Hexa já, né? Então, assim, é importante demais isso para nossa região, porque quanto mais empresa desenvolvida, melhor para todo mundo. Mais emprego, mais renda, então todo mundo ganha, né? Então, parabéns pelo trabalho incrível e pela parceria que a gente tem. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o planejamento financeiro pessoal, sobre esse assunto tão importante que muitas pessoas deixam para falar depois por causa da correria, que não devia, tá? Fale hoje, fale sobre dinheiro, fale sobre planejamento financeiro e eu estou à disposição, né? Podem me acompanhar nas redes sociais, @Fernando Costa CFP, CFP no Instagram, tá? E tô à disposição lá, sempre coloco muita dica. Também aqui o Henrique tem meu contato, né? Se tiver alguma reunião, interesse de falar sobre isso mais a fundo, tô disponível, tô à disposição. Atuo pela XP Investimentos em Sobral, pela XP Matriz, e vai ser uma grande satisfação falar com vocês sobre esse tema tão importante que a gente faz com muito zelo e cuidado com os nossos clientes, né, Henrique? Com certeza, muita gente vai entrar em contato. E siga a gente nas redes sociais, que é @score.consultoria, né? E a gente é Hexa, estamos comemorando aí 6 anos. E é isso, pessoal.